Amós é um profeta de Tecoa, uma cidadezinha das proximidades de Jerusalém, do século 8º a.C. Ele foi enviado por Yahvé para as 10 tribos do norte, Israel, para falar uma palavra dura àquela nação e indicar-lhe seus pecados e como isso trouxe tantas barreiras para o agir de Deus no meio de seu povo. Vocês sabem muito bem que o autor está chamando Deus de Yahvé em vez de Jeová, porque Jeová é uma mistura entre o tetragrama hebraico e as vogais de Adonai. Então foram colocadas não vogais como a gente conhece a E e a U, mas sinais massoréticos, indicadores vocálicos, para que a gente, ao olhar para aquele tetragrama, nós nos lembrássemos que ali se refere a Deus, mas não mencionarmos o nome de Deus, para não incorrermos no risco de chamarmos o nome de Deus em vão. E nisso a pronúncia do nome de Deus ficou perdida no tempo, entende? Aí as testemunhas de Jeová vão dizer para a gente que a gente não usa o nome de Deus. É muito comum alguém chegar para você na sua porta e perguntar: você sabe o nome de Deus? Aí eu até falo: olha, eu não sei, mas Jeová não é. Como assim? Na sua literatura você pode viver para sempre no paraíso na terra. Está registrado que tradicionalmente atribui-se Jeová ao nome de Deus, tradicionalmente, mas não é, certo? Então, a respeito disso, a gente vai encontrar, inclusive, naquele período da Reforma Protestante, que historicamente está próximo do Renascimento, aquela ideia de voltar às originais, porque a cultura ela era mediada pela igreja. A igreja era uma só, né, católica universal, e nisso, quando eu falo católica, eu não estou falando da igreja católica que a gente tem hoje, e quando eu falo universal, não estou falando da igreja universal que a gente tem hoje, entende? É porque católica e universal é a mesma coisa. Não a católica de hoje é universal, é a mesma coisa, mas porque católico significa universal, entende? E aí nisso, a igreja ela era uma só, e tudo era mediado pela igreja, até a filosofia, que era serva da teologia. Todo saber era mediado pela igreja. Por isso que alguns entendem que historicamente essa época é conhecida como a Idade das Trevas, anterior ao Iluminismo, que é a Idade da Luz da Razão. Sendo que a gente só teve a Idade da Luz, a Idade da Razão, porque as igrejas de alguma forma tiveram as universidades. Mas as pessoas não querem admitir isso, mas tudo bem. Mas voltando para cá, que não tem nada a ver com Amós, né? Para a gente voltar para a questão do nome de Deus. Então houve a intenção de voltar para a literatura grega, né? Para as terminologias greco-romanas, a questão de você voltar para os originais, e o mesmo aconteceu com a Bíblia. Então vamos voltar para o grego, vamos voltar para o hebraico, e no hebraico está lá o nome de Deus, o nome é o nome que não é mencionado, né? E aí nisso, vamos pegar esse termo Jeová mesmo e tocar para frente. Só que esse termo não é o nome de Deus, foi um mecanismo, tanto que o judeu hoje, ele ainda usa o termo Hashem, que quer dizer o nome em hebraico, né? Para não mencionar o nome de Deus, cuja pronúncia ficou perdida, só para ter uma ideia. Aí talvez você diga: mas como é que você sabe essa questão do Hashem? Tem uma musiquinha, né, do Salmo 23 em hebraico, que o compositor ele até canta: Mismor le Davi, Salmo de Davi, Hashem roi lo ersá, né? O Senhor é aquele que me pastoreia, de nada terei falta. Então, para quê? Para não ficar repetindo o nome de Deus, entende? A ideia é essa. Tem até alguns que, para escrever em português, coloca D, apóstrofos, U e S. Já viu isso, né? Então, nesse caso, a gente percebe que ele usa muito Yahvé, porque está relacionado aqui ao verbo ser. E nesse caso ele é enviado por Yahvé, né? Ou em algumas versões Javé, mas o hebraico antigo não tem o som de J, não tem. Então você tem o iod, né? Por exemplo, a palavra Josué, não tem isso, né? Começa como se fosse um som de I, né? Por isso que tem o Yoshua, Yoshua, Yeshua. Aí vocês que entendem de hebraico, vocês falam, mas eu não entendo.
Então, a respeito disso aqui, o profeta ele é enviado para falar para as 10 tribos do norte de Israel, que essas 10 tribos do norte, que é chamado de reino de Israel, tem essa designação porque são as pessoas que se rebelam contra Roboão, filho de Salomão, e seguem um cara carismático chamado Jeroboão, que bate de frente com o sistema, porque Roboão não ouve os conselheiros do rei, mas ouve seus colegas, né, de Free Fire. E aí nisso, é o seguinte, não dá mole para esse pessoal não, a gente tem que pagar imposto mesmo. Hashtag fica em casa, mas continue pagando imposto, entende? Hashtag fica em casa, mas continue pagando luz, água, telefone, PTU, ICMS, IPI, entende? E vamos que vamos, né? Então assim, você fica em casa, eu posso mandar você ficar em casa porque eu vivo do seu imposto, eu recebo o meu no final do mês, você que se lasque. Então nesse caso, aí nisso, botou chibata no povo. O que aconteceu? Apareceu um cara que ele incorporou a rebelião do povo. Peraí, Salomão já tira o couro da gente para construir o templo. O templo é bonito, Salomão vivia no luxo, nunca houve homem mais rico que Salomão, mas o povo, aqui né? Né? Nessa situação. E aí ele falou o quê? O meu dedo acho que vai ser mais grosso do que a cintura do meu pai. Entende? Se vocês foram chicoteados, vou açoitar vocês com escorpião, ou seja, vai ser pior ainda. Aí o que aconteceu? O pessoal, vamos embora. O que a gente tem com o filho de Davi? E seguiram o caminho deles. E aí nessa situação, vamos entrar numa guerra? Não, porque era de Deus que Jeroboão reinasse. Lembra do vacilo de Salomão lá atrás? Só que o fato de eles vacilarem não é porque Deus necessariamente quis. Deus simplesmente desprotegeu o reino da unidade. Deus deixou, é aquele caso, lembra de Romanos 1? Se você continuar, Deus vai entregar você a si mesmo. Esse é o meu medo na hora de pecar. Porque eu peco, prego, Deus abençoa. Aí eu penso o quê? De boa. Eu peco, oro, Deus abençoa. Tá fluindo. Eu peco, continuo casado, meu casamento está legal. Glória a Deus. Não, já viu cupim roendo madeira? Não está tudo bem. Parece que está tudo bem. Vai chegar uma hora que você vai escutar um barulhinho maior. Quando você esbarrar, não tem mais nada, né? Então foi o que aconteceu. Ele foi pisando na bola. Primeiro é o seguinte, né? Quer saber? Vamos casar. Aí vamos arrumar 700 mulheres, vamos arrumar 300 concubinos. Qual é o inverso? Eu sei que são 1000 sogras. E aí nesse caso o que acontece? Vamos arrumar, vou sair com uma, sair com outra, não sei o que lá. Gente, uma mulher só já influencia o cara, 2 já influencia. Se tiver só a mãe, já influencia. Se tiver a mãe e a mulher, aí tem, né, o duelo de titãs, né? Porque estão disputando a mente do bebê. E aí nesse caso já são 2 influências. Se tem mãe e mulher e sogra, já são 3 influências. Agora imagina 1000 mulheres. Amor, faz um cultozinho aqui para Baal, não custa nada. Só não sei o que lá, né? Ainda mais se é aquela mulher que faz coisas, né? Se você não sei o que lá e tal, aí nisso o cara faz o quê? Tuf. Aí outro dia, tuf. No outro dia, chega. Fazer o meu também, começa. Bota 1000 mulheres no negócio dele. Uma só, tu já sabe como é que é, né? Quer dizer, com todo respeito, sem nenhum machismo, hoje tem que ter cuidado. Entende? Aí, uma só já é do jeito que é. Entende? Se tiver mãe viva e mulher viva, aí... Agora imagina 1000. Aí chegou uma hora que deu ruim, a casa caiu para ele. E aí o que acontece? Deus o entregou. Eu lembro de Romanos 1. Deus o entregou. Você está na igreja, mas Deus pode te entregar para os seus próprios apetites. E quando eu falo isso para você, me dá um aperto aqui no coração, porque eu lembro dos meus pecados dessa semana. E eu lembro dos pecados que eu não lembro. Olha aí como é que é o negócio. Entende como é? Porque tem um pecado que tu lembra, que tu já sabe que não devia ter feito. E tem aqueles que você não lembra. E tem aqueles que você nem sabe que fez. Mas a fatura vai chegar. É que nem limite de velocidade. Você não sabe que avançou, mas vai chegar. Entendeu? Então, nesse caso, Deus entrega. E aí,
não é que Deus necessariamente quer fazer aquilo. Você vive num mundo perverso, você vive num mundo caído. Aquilo já poderia ter acontecido. Gálatas 6:7, de Deus não se engane, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, semeia. Eu acabei de dizer que estou com medo. Ela regala o olho e aponta o dedo. Aí que eu me sinto mal. Tá vendo como é que é o negócio? Viu por que o profeta apanha e é preso? Por causa dessas coisas. Incomoda os outros. Então, nesse caso, profetiza uma barra de chocolate aí. Então, nesse caso, né, em relação a isso, agora eu entendi porque que a gente foi parar na questão do dízimo, a questão da sensação de blindagem, né? Ou seja, as coisas ruins acontecem. A diferença é que você fica desprotegido, desguarnecido. A coisa é mais ou menos assim. Então o que aconteceu? O profeta foi lá e falou: é o seguinte, a situação de vocês é essa. E vocês estão fazendo isso. Por causa disso, Deus não está agindo. Até os cultos de vocês, cara, essa palavra é linda. Gente, imagina. Tudo que vocês estão dando para mim, eu aceito. Agora, aí é como, por exemplo, a igreja de Laodiceia, né? Vocês estão aí, né? Achando que vocês são alguma coisa, vocês acham que vocês são ricos, né? Vocês são miseráveis. Tá dando para entender? Vocês acham que estão abafando. Vocês não têm Nicolaíta, vocês não têm profeta de Balaão, vocês não têm Jezabel, vocês não são perseguidos, vocês não são mortos, vocês praticamente não têm problema nenhum, né? Vocês olham para o espelho e uau, espelho meu, tem igreja melhor do que eu, né? Só que é o seguinte, vocês acham que estão desse jeito, né? Só que vocês estão tudo arrebentados. Então a coisa é mais ou menos assim, né? E aí, quais são os problemas que a gente vai observando? O pecuarista Amós, ele até fala: eu não sou não sou profeta nem filho de profeta. Ele era um boiadeiro, um pecuarista, um cara que cuidava de gado, né? E ao profetizar em Betel e ao verbalizar o veredito de Deus para Israel, e em especial a Samaria, sua capital, começou descrevendo a situação dos países que estavam à sua volta. E aí ele, por exemplo, vai falando, né, sobre as coisas que estão acontecendo ali, e ele mesmo, né, deixa muito claro: olha, o que está acontecendo, né, com vocês é que, vamos pensar aqui, peraí, na página, deixa eu ver, isso, se a gente pensar na página 51, os sírios torturaram os moradores de Gileade com estiletes, fazendo profundos cortes em suas costas. Os filisteus submeteram a cativeiro todos os judeus capturados e entregaram aos edomitas. Os fenícios entregaram todos os cativos aos edomitas e não se importaram com a relação fraterna entre os dois povos. Os edomitas perseguiram com espada a comunidade de Israel e baniram toda a misericórdia com fortes explosões de ira. Os amonitas rasgaram a barriga das grávidas de Gileade, ato violento e intimidador, para expandirem seus territórios. Os moabitas queimaram o rei dos edomitas até que seus ossos virassem cinzas. E os judeus desprezaram a lei do Senhor, não fazendo caso dos seus mandamentos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras. Então a gente, por exemplo, vai observar que esses abusos trariam consequências a essas nações e a fragilização de sua estrutura política e econômica, certo? Então a gente vê que isso é o que está acontecendo. E para que a coisa não pare, a gente vai reparar que no capítulo 2, versículo 6 em diante, a gente vê erros do tipo: Amós afirmou que os israelitas vendiam o justo por dinheiro. Olha, ainda bem que a gente mora no Brasil e não tem essas coisas, né? Mas olha, o povo lá de Amós, o povo ruim, né? Vendia o justo por dinheiro. Graças a Deus, os nossos pobres no Brasil são tratados com dignidade e justiça, certo? Então, isso por meio de propina dadas aos juízes. Brasil, ainda bem que aqui não tem essas coisas. E aí nisso, né, propinas dadas aos juízes. O ímpio levava vantagem e não pagava ao trabalhador o que lhe era devido. Olha como é que é o negócio, né? Obrigado Brasil, por você ser diferente. Mas aqui no caso, imagina a cena: o pobre era explorado, o juiz era comprado e o rico é que mandava no sistema, né? Aí que dá a questão.
Hoje, aí eu não sei, entendeu? Porque eu não leio jornal direito, eu não sei como é que as coisas são, né? Então a gente, como é que eu posso dizer? A gente vive num tempo tão estranho que assim, você fala de bandido, mas se falar do Estado, né, rapaz? Então nesse caso, em relação a isso, né, a gente observa, né, que diz aqui, né, que o pobre era desprezado pelos ricos, que tinham o desejo de pisar em suas cabeças como se pisa o chão. E os simples eram desencaminhados pelos exploradores, como afirmou, pervertem o caminho dos mansos. Pensa bem, quantos de nós que vivem na pobreza, né, não o meu caso, obviamente, que eu sou rico, comecei na mente, né, no bolso ainda falta, mas estou chegando lá. Diz que começa na cabeça, então na cabeça eu já sou rico. Então, assim, observa bem, a pessoa é pobre, e aí ela... Opa, obrigado. Você que encheu ali? Não, eu fui lá embaixo. Porque estava vazio. Aí, Não. nesse caso, eu pensei, gente, ela virou tambor de água. Então, em relação a isso, né, a gente, não, porque a gente vive uma época hoje de igualdade, né, mulher é igual ao homem, né, então aí, nesse caso, eu pensei que, a respeito disso aqui, observa bem, será que todo mundo tem vocação para o crime? Será que todo mundo tem vocação para a violência? Eu digo que não, porque tem coisa que tu tem que ter estômago, e nem todo mundo tem. Só que você vive num país, né, como profetizou ai meu Deus do céu, Rui Barbosa, né, chegaria o tempo que a pessoa sentiria vergonha de ser honesta. Então você hoje é o seguinte, você anda direito, parece que você é um retardado. Você quer ver um negócio? Vai legalizar seu imóvel, vai legalizar o imóvel da igreja, vai buscar o alvará de funcionamento da sua igreja, vai buscar o visto dos bombeiros da sua igreja. Quando tem acidente, aí sai no jornal, mas porque a igreja não fez isso, não fez, mas vai tentar resolver, entende? Vai tentar resolver as questões documentais, vai resolver as coisas do seu carro para você ver. Hoje até tem um pouco menos de problema, mas já teve um pouco mais. Eu, por exemplo, já fui levar meu carro para a vistoria no atendimento de uma pessoa. Quando eu fui levar no atendimento de outra pessoa, o mesmo carro, gente. O mesmo carro, o mesmo motorista, o carro estava na mesma situação, o tratamento foi outro. Como assim, professor? Não sei dizer. Então, nesse caso, para você ter uma ideia, aí quando eu falo para as pessoas que o problema no Brasil é o brasileiro, ninguém acredita, entende? O policial é corrupto, ele não veio de Marte. O político é corrupto, ele não caiu de paraquedas lá, alguém votou nele. Então, assim, as coisas precisam mudar. A pessoa, é só tirar o Bolsonaro, está aí antes do Bolsonaro entrar. E aí? Brasileira Marquez, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi, né? Assim, tudo bem, vamos lá, suponhamos que a pessoa odeie o presidente da república, tá ok? Tá. Digamos que de repente a pessoa odeia. Tá, mas antes dele vir para cá, entende onde eu quero chegar? Pensa comigo o seguinte, o PIB, eu estava na igreja dela, eu falei isso para os adolescentes, jovens e adolescentes, falei, gente, enquanto a gente fica pensando em desce, sobe, bumbum, granada, esses negócios, o PIB do Brasil, né, observa bem, o Brasil gasta um percentual enorme do seu PIB para a educação, mais do que alguns países ricos, e tem um resultado inferior a alguns países pobres. O que é isso? Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, hoje está arriscado um garoto me dar aula sobre homem, mulher, gênero, quantos gêneros e tudo tal. Agora, até que ponto a gente sabe fazer equação de segundo grau? Dividir, conta de dividir por 2 números. Sabe, às vezes, eu lembro que uma vez eu fui levar uma causa, né, na justiça para resolver, né, e o advogado tinha escrito palavra errada. Mas eu fiquei quieto, ele que vai, a ação é dele para o juiz. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Entende? Aí você olha para uma situação dessa, aí fala assim, peraí, gente. E pelo amor de Deus, gente, só para ter uma ideia, para ninguém achar que eu posso até ser gado, só não sou bolsonarista, né? Gado eu acho que eu fui porque eu ajudei a colocar boa parte, deixa eu ver, desde eu tenho 46, né? Eu comecei a votar com 16 anos, então eu tenho 30 anos que voto. Então o que a gente tem aí, né?
Bolsonaro eu votei no segundo turno, no primeiro foi Marina. No anterior, eu não votei na Dilma, mas votei no Aécio. Entendeu? Entende como é o negócio? Lá atrás, votei no Lula, né? Não no Fernando Henrique. Ou seja, nessa brincadeira, eu, de certa forma, contribuí para o país ser o que é. Entende? Aí, digamos, por exemplo, agora que eu estou sabendo que, assim, a Lei Rouanet é até 1 milhão, né, para um artista. Falei, meu Deus, era mais de 1 milhão? Tem visto algum show por aí? Não. Não tem, porque sai do bolso mesmo. Entendi. Agora eu pergunto, por exemplo, olha a diferença da Rosane pegar um violão e tocar no metrô para Ana Carolina pegar um violão e tocar no metrô. Pois é. Entende? Olha a diferença, né? Da Tininha chegar e buscar o teatro Raul Cortez ali para tocar, né? E a Zélia Duncan pegar, né, o Raul Cortez para tocar. Não vai ganhar aquele dinheiro, mas vai ganhar mais do que um artista que está começando agora. Aí eu olho e falo assim, meu Deus, quanto dinheiro ia para isso? Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, esse é o país, né? Eu estava brincando com a Gisélia outro dia, falando assim, Gisélia, que negócio de se candidatar para ser prefeito, governador, presidente, tá por fora, tem que ser juiz. Porque hoje em dia o prefeito não faz mais nada na cidade, é o juiz. Entende? Aí você olha e peraí. Aí eu fico, peraí, mas eu aprendi na escola, poder executivo, não sei quantos lembram aqui, eu aprendi o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Aí o que acontece? Não, mas o judiciário ele corrige, né, os desmandos, né, do que acontece. Mas peraí, a Constituição Federal fala que a união estável é algo para ser celebrado entre homem e mulher. Se tem que mudar isso, tem que mudar no legislativo. Mas o judiciário decidiu que a união estável entre homem e mulher significa homem com homem e mulher com mulher. Aí talvez alguém diga, peraí, você é preconceituoso. Não estou me referindo a absolutamente nada a ver a questão homoafetiva. Não sei se dá para perceber, não estou falando disso. O que eu quero falar aqui é de que, assim, eu aprendi na escola que o judiciário, né, cuidava da instância de tomar conta para que a lei se cumpra, não para criar lei. Entende? Aí você olha para uma situação como essa que a gente está vivendo, aí, sabe qual é o negócio? O negócio é você ser rico. Por isso que eu cansei de ser pobre. Agora eu sou rico, na mente, mas daqui a pouco lá na frente. Então por quê? Porque é o seguinte, é o poderoso que transforma o mal em bem no país, que diz que o açúcar é amargo e que a luz é escuridão. E se você tem dinheiro, você bota na mídia para repetir. Repete. Mas e a notícia? Existe matéria paga. E outra coisa, quem paga jornal não é notícia, é anunciante. E anunciante, né? Aí é nessa hora que, por exemplo, eu não consigo entender alguns marxistas ou adeptos do socialismo, porque anunciante eu chamaria de burguês. E o burguês não está a favor do proletário. Mas quando interessa a gente muda tudo. Então aí eu lembro de A Revolução dos Bichos, de 1984, que eu recomendo para qualquer pessoa. E o autor não era capitalista malvadão, só para ter uma ideia. Então nesse caso, George Orwell não era. E aí nessa situação, a gente olha para... Aí eu lembro de uma frase dele no finalzinho do livro, né, Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. E eu olho para isso, sabe? Eu vejo uma situação como essa e fico triste, né? Por quê? Porque eu vejo o próprio povo de Deus sendo modinha de internet e repetindo uma agenda que não surge do nada. Ou você acha, né, que é você que está fazendo bombar um assunto na internet? Você acha que não tem ninguém inteligente por trás dessas coisas? Por que todo mundo sabe, né, da morte daquele cara lá nos Estados Unidos, negro, com racismo, não sei o que lá, e ninguém sabe da morte de uma menina negra de 18 anos, né, Jennifer Modesto, que foi estrangulada, estuprada e morta aqui no Brasil, Minas Gerais. Ela era negra e era pobre, mas eu não escuto ninguém falar sobre isso. Sabe por quê? Não está na agenda. Sabe por quê? Porque ela foi morta, porque o criminoso foi solto pelo judiciário do meu país. Sabe por quê? Porque ele era cardíaco. Então ele podia morrer de Covid-19.
Aí ele foi solto. Aí nisso que ele foi solto, ele matou uma menina saudável, de 18 anos. E aí eu volto para Renato Russo, mais uma vez, desculpa a música do mundo, eu sei, mas quando ele fala, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Aí eu olho para isso, eu vejo o seguinte, para mim, crente e não crente estão tudo na mesma. Tudo na mesma. Entende? Um monte de gente morrendo aqui de coronavírus e o povo está um atacando o outro por causa de esquerda e direita. Eu costumo brincar dizendo que se a gente pensar esquerda e direita, como eu aprendi lá atrás, no meu antigo segundo grau, sobre a Revolução Francesa, está mais fácil ser de esquerda hoje, o hétero que crê em Deus, entendeu? Está mais fácil ser o hétero que crê em Deus, né? E que se casa. Porque hoje ser hétero parece que é crime. Hoje ser casado, todo cara que é casado é visto como hipócrita. Entende? Né? Então aí você olha a situação dessa, sabe? Porque o pessoal da ala de esquerda era o que batia de frente com o sistema. E qual o sistema hoje? Porque, desculpa, gente, pode alguém até dizer, né, que o sistema tem a ver, né, com a questão da extrema-direita, não sei o que lá. Desculpa, não é. Porque se a gente tivesse mesmo numa situação dessa, as pessoas não falariam o que falam na internet. Banca o corajoso em alguns países aí do Oriente, que eu não vou falar o nome. Banca. Então se está falando é porque a coisa não é que nem estão dizendo. Porque senão nem falaria. Nem pensariam. Porque em alguns países você não precisa nem pagar. Você entra, você já tem reconhecimento facial. Você sai, você já leva, porque você já descontou do teu banco. Já sabem quem é você, onde você estiver. E as igrejas são fechadas, queimadas, e ninguém fala nada. E aqui no Brasil, né, a gente está aí, né, brincando de igrejinha. Então, nesse caso, observa bem, né, os problemas que estão acontecendo ali, né, e a gente verifica que os pecados estão arraigados na estrutura social e religiosa. Porque a gente tem os crentes, né, que assim defendem que bandido bom é bandido morto, e a gente também, né, tem os crentes que defendem que você não pode punir o bandido porque você é cristão e Jesus é amor. Então você tem um extremo e tem um outro extremo com viés político e usando teologia, e não é justo. Não é justo, porque a gente vive num país que protege o agressor e não protege a vítima. Vamos e venhamos. Hoje em dia, assim, se você observar bem, você sendo agressor, parece que tem um monte de lei para te proteger. Você sendo a vítima, já está lascado, né? Então, a gente vê as medidas, né, que devem ser feitas. Na parte final da profecia de Amós, capítulo 7 a 9, há o registro de algumas visões que este profeta teve acerca do modo como Israel seria tratado. Ou seja, vai chegar a fatura para vocês. Vai chegar a fatura para vocês. Né? Então a gente, por exemplo, vai reparar, né, que diante desses quadros difíceis pelos quais a gente observa, né, que assim, olha, peraí, vamos lá, Amós 7, versículos 8 e 9. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Aí talvez você pode achar assim: pô, peraí, o professor ele é direitista, ele é gado e ainda é da teoria da conspiração, deve ser terraplanista. Mas raciocina comigo o seguinte: hoje as pessoas estão querendo cancelar Monteiro Lobato, porque falou que a tia Anastácia tinha carne preta. As pessoas estão querendo cancelar Tom e Jerry, sendo que gato persegue rato, gente. Em que país que gato não persegue rato? Quer dizer, os gatos de hoje estão modernos, né? Eu não sei. Mas agora, por exemplo, aí você vive uma situação, né, em que, por exemplo, só se defende, né, a dona que sofre abuso quando ela está junto com homens desclassificados num lugar de gente desclassificada.
ninguém entra em defesa de uma menina que está vindo da faculdade e ela é abordada às vezes por colegas da faculdade e vai ficar por isso mesmo, né? Então aí você olha para situações assim, né? E daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco a Bíblia vai ser proibida. Que isso, pastor? Vira a boca para lá. Daqui a pouco a Bíblia vai ser proibida. É questão de tempo. Daqui a pouco editar não deve demorar muito. Editar não deve demorar muito. A Bíblia fala de inferno. A Bíblia fala de pecado. Então você olha para uma situação dessa. Eu não estou dizendo que assim, eu sou um hipócrita que não peca e acusa os outros. Não. Mas eu pelo menos preciso ser honesto e saber que eu peco e vou escutar mensagens contra o pecado, vou me arrepender, vou chorar, vou pedir perdão, vou pecar de novo, vou me arrepender, vou chorar, vou pedir perdão, vou pecar de novo. E não o seguinte, vou editar porque eu não quero mais ouvir. E aí eu estava falando com um amigo meu, os extremistas do Estado Islâmico estão destruindo o patrimônio cultural da humanidade. Eles quebram as coisas, eles destroem as coisas porque eles não gostam. E nisso eles tiram tudo aquilo que a humanidade passou. Gente, um povo sem passado é um povo sem futuro. Aí você, por exemplo, porque hoje você pensa diferente, você não gosta do que a humanidade foi, você vai apagar como se não tivesse existido. Então você vai viver editando. A gente vai ficar numa guerra de narrativa. Por exemplo, eu cresci aprendendo que contra fatos não há argumentos. Quem disse isso? Hoje mudou. Hoje mudou, porque tem um fato, mas é o seguinte: você conta a sua narrativa, eu conto a minha. E acabou. Deus ele poderia ter editado Adão e Eva, ele não fez. O pecado de Davi. Eu questionei, assim, Deus, espera aí. Uma vez eu falei, Deus, espera aí, caramba. Ninguém sabia que Adão e Eva pecou. Exatamente. Aí depois eu continuou. Aí Deus falou assim, mas eu sei. Caramba, eu entendi. E ele sabia, então não adiantava nada. E a justiça dele é isso. Eles erraram, não vamos seguir. O pecado de Davi. Paulo dizendo que chamou a atenção de Pedro. Porque Pedro era repreensível. Acabou, gente. A gente não pode apagar o passado da gente. Então, por exemplo, meu pai foi cachaceiro. Não foi, né? Mas, por exemplo, meu pai foi cachaceiro. Aí eu apago isso porque isso me faz mal. Não, eu aprendo com o meu passado para não reproduzir. Meu pai é alcoólatra e eu falo, Deus fez ele. Entende? Entende como é que é o negócio? A gente é um testemunho. Essa é a situação.